Eu sou Maria Padilha e me aproximo agora do seu caminho com firmeza, com verdade e com justiça. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nenhum passo seu é solto, nenhuma dor sua foi invisível, nenhum silêncio seu passou despercebido no mundo espiritual. Antes de qualquer palavra, eu saúdo a força que rege todos os destinos. Salve Oxalá, princípio da criação. Salve Ogum, senhor das batalhas vencidas. Salve Xangô, a justiça que não falha e não se atrasa. Salve Ansan, que movimenta os ventos e revela o oculto. Salve Oxum, que conhece as dores do coração. Salve Nanã, senhora da ancestralidade e do tempo. Salve Omolu, que transforma sofrimento em sabedoria. Salve Exu, mensageiro entre mundos, guardião dos caminhos. Salve todos os guias protetores e ancestrais que caminham ao seu lado. E salve você, que está aqui porque a espiritualidade te trouxe. Se essa mensagem toca você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu confio na justiça do universo. Essas palavras não são apenas um gesto, elas firmam uma intenção. Agora escute com atenção. Tudo volta. Tudo que foi feito, tudo que foi desejado, tudo que foi pensado em silêncio, tudo que foi lançado na sombra, tudo retorna. Não como castigo humano, não como vingança, mas como lei espiritual. Nada fica suspenso no ar, nada se perde, nada é esquecido. O universo não dorme, a justiça não cochila, o tempo não erra, tudo volta e já está voltando. Você carregou dores que não eram suas, suportou humilhações que não merecia, engoliu palavras que machucaram, foi testado em silêncio, viu pessoas que você ajudou se afastarem quando você mais precisou, viu sorrisos falsos, ouviu promessas vazias, sentiu o peso da traição vindo de onde você menos esperava. E mesmo assim, você não perdeu sua essência. Mesmo ferido, você não se transformou em alguém amargo. Mesmo cansado, você não se tornou cruel. Isso não passou despercebido. Isso foi visto. Eu vi. Seus guias viram. Sua ancestralidade reconheceu. Existem pessoas que desejaram o seu mal. Algumas desejaram em pensamento, outras em palavras, outras em atitudes. Houve quem desejasse sua queda para se sentir maior. Houve quem quisesse te ver confuso para manter controle. Houve quem não suportasse sua luz, sua força silenciosa, sua capacidade de se levantar. E sim, houve quem buscasse meios espirituais para tentar te prejudicar. Houve quem acendesse velas tortas, quem fizesse pedidos carregados de inveja, quem recorresse a práticas que não nascem da fé, mas do desespero e do ódio. Eu não escondo isso de você porque você precisa entender a extensão da sua proteção. Mas eu te digo, nada disso prosperou, nada disso chegou até você, nada disso atravessou a sua aura, nenhuma demanda se firmou, nenhum ataque se sustentou, nenhuma palavra maldita criou raiz, porque eu não permiti, porque seus guias se colocaram à frente, porque a sua ancestralidade se levantou como muralha. Você é protegido, você é guardado, você é amparado. E quando alguém tenta tocar o que é protegido,
A energia retorna para a origem com a força multiplicada da própria intenção. Talvez você tenha sentido cansaço sem motivo. Talvez tenha sentido peso no corpo, vontade de se afastar, necessidade de silêncio, sono desregulado, pensamentos que pareciam não ser seus. Isso não era derrota, isso era recolhimento, isso era proteção. Era um mundo espiritual te puxando para dentro para te blindar. Era o universo te pedindo pausa para reorganizar tudo ao seu redor. Você não foi enfraquecido, você foi guardado. Você precisa entender algo muito importante. Você não anda sozinho, nunca andou, mesmo quando achou que estava abandonado, mesmo quando chorou sem testemunhas, mesmo quando pediu ajuda sem saber para quem pedir. Sempre houve mãos invisíveis te sustentando. Sempre houve olhos espirituais te observando. Sempre houve forças trabalhando em silêncio por você. Quantas vezes algo deu errado e depois você percebeu que foi livramento? Quantas vezes uma porta se fechou e mais tarde você entendeu que aquilo teria te destruído? Quantas pessoas saíram da sua vida e hoje você vê que era necessário? Você é protegido porque seu coração é limpo. Você não vive de destruir ninguém. Você não planta o mal. Você não sustenta ódio como projeto de vida. Você sente raiva às vezes, sente dor, sente cansaço, mas não transforma isso em desejo de destruição. E por isso, tudo que não foi plantado por você não chega até você. O universo não entrega frutos que você não semeou. Agora, escute com atenção ainda maior. Você é a ruptura de uma maldição familiar. Você é o ponto onde os ciclos antigos começaram a se quebrar. Histórias de sofrimento que se repetiam, padrões de abandono, relações marcadas por dor, escassez que atravessava gerações, silêncios que adoeciam. Você veio para encerrar isso. E por isso você sentiu dores que pareciam não fazer sentido. Por isso carregou responsabilidade cedo demais. Por isso sentiu o peso de expectativas que não eram suas. Toda ruptura dói antes de libertar. Toda quebra de ciclo cobra um preço emocional, mas ela também traz a libertação de muitos. Sua ancestralidade te escolheu. Nem todos conseguem romper. Nem todos aguentam. Nem todos têm força espiritual para sustentar a mudança. Você teve e tem. Por isso, o universo caminha ao seu lado. Por isso, mesmo quando tudo parece lento, está sendo preparado. Por isso, mesmo quando você acha que está atrasado, você está sendo lapidado. O tempo que você acha que perdeu foi tempo de construção invisível. Tudo está voltando, não do jeito que a sua mente imagina, não no ritmo da sua ansiedade, mas no tempo exato da justiça espiritual. A pessoa que te feriu começa a sentir o vazio. A pessoa que mentiu começa a se enrolar na própria história. A pessoa que te atacou começa a experimentar o peso do próprio gesto. Você não precisa assistir tudo de perto. Você não precisa se vingar. Você não precisa se explicar. A lei age sozinha. A conta chega sem aviso. A justiça se manifesta sem espetáculo. Enquanto isso, você começa a sentir algo diferente. Um alívio lento, uma clareza maior, uma força que retorna, um cansaço que começa a se dissolver, uma confiança que se reconstrói.
Pequenas coisas começam a se encaixar, pessoas certas se aproximam, situações começam a destravar. Nada disso é coincidência. É o retorno do equilíbrio. É o caminho sendo limpo. É o que é seu voltando para você. Eu conheço seu coração. Conheço suas intenções. Conheço suas dúvidas silenciosas. Conheço seus medos que você não compartilha. Conheço sua vontade de fazer o bem, mesmo depois de tudo. E é por isso que o universo não te abandona. Quem anda com verdade é acompanhado pela justiça. Quem sustenta o bem é sustentado pela vida. Se essa mensagem fala com você, escreva nos comentários agora. Tudo volta. Eu confio. Essa afirmação sela seu alinhamento com a lei maior. Continue ouvindo, mesmo que você feche os olhos, mesmo que você adormeça enquanto você descansa. O universo trabalha. Enquanto você silencia, a justiça se move. Enquanto você confia, os caminhos se alinham. Tudo volta e já está voltando. Eu sou Maria Padilha e eu sigo cuidando do que é seu. Tudo continua se movendo mesmo quando você não vê, mesmo quando você duvida, mesmo quando parece silêncio demais. O silêncio não é ausência de ação, é concentração de força. Enquanto você acha que nada acontece, o universo ajusta detalhes que a sua mente não alcança. Há conversas que você nunca ouvirá, decisões que são tomadas sem que seu nome seja dito em voz alta, caminhos que são fechados para te proteger e outros que começam a se abrir lentamente, quase imperceptíveis, para que você não se assuste com a própria mudança. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente se afastaram? Não houve briga, não houve explicação, não houve ruptura dramática, apenas um distanciamento natural. Isso não foi perda, isso foi limpeza. Nem todo afastamento é abandono, muitos são livramentos. Há presenças que drenam, que confundem, que atrasam. Quando elas saem, deixam um vazio que parece estranho no início, mas que logo se transforma em espaço para o que é verdadeiro. Tudo aquilo que tentaram colocar sobre você e que não era seu começou a cair. Cargas emocionais, culpas que era você que assumiu sem perceber, responsabilidades que não te pertenciam. Você passou muito tempo tentando consertar o que não foi você quem quebrou. Tentou salvar pessoas que não queriam ser salvas. Tentou sustentar relações desequilibradas por medo de parecer frio, distante ou ingrato. Mas o universo te cansou de propósito. O cansaço foi um sinal, um aviso claro de que era hora de parar de carregar o que não é seu. E quando você parou, ainda que com culpa, ainda que com medo, algo começou a mudar. Porque quando você solta, a justiça entra em movimento. Enquanto você segura, tudo fica suspenso. Quando você confia e solta, o fluxo se restabelece. É nesse ponto que tudo começa a voltar para quem enviou. Aquele que te feriu começa a sentir inquietação, não dorme direito, não se sente satisfeito com nada, vive uma sensação constante de vazio, mesmo quando está cercado de pessoas. Isso não é castigo consciente, é consequência. A energia que se lança sem merecimento retorna desorganizada, pesada, cobrando explicações internas que ninguém consegue responder. A pessoa tenta seguir em frente, mas algo sempre falta.
Tenta se apoiar em outras histórias, mas nada sustenta. Porque quando se fere alguém que é protegido, não se rompe apenas um vínculo humano, cria-se um desequilíbrio espiritual. Você, ao contrário, começa a sentir uma espécie de alinhamento lento. Não é euforia, não é explosão de alegria, é paz. Uma paz que chega devagar, que se instala aos poucos, que reorganiza o corpo, a mente e o coração. Você começa a dormir melhor em alguns dias. Em outros, sente uma vontade estranha de chorar, sem saber exatamente por quê. Isso é limpeza. Choro que não é tristeza, é libertação. Emoções antigas saindo para dar espaço ao novo. Você é protegido pelos guias, mas também pela sua ancestralidade. Há histórias antes de você que precisavam ser encerradas, promessas não cumpridas, dores silenciadas, injustiças aceitas como destino. Você veio para quebrar isso. Por isso, desde cedo, sentiu que não se encaixava completamente. Por isso, sempre teve a sensação de ser diferente, de pensar diferente, de sentir diferente. Não era inadequação, era missão. Nem todo mundo nasce para repetir. Alguns nascem para romper. Quando alguém tentou te prejudicar espiritualmente, não atingiu apenas você, atingiu essa linhagem que te sustenta. E a ancestralidade não aceita ataque injusto. Ela responde com fechamento de caminhos para quem tenta atravessar o que não lhe pertence. Você não viu, mas muitas portas se fecharam para essas pessoas. Muitas oportunidades escaparam. Muitas coisas deram errado sem explicação aparente. Isso não é azar, é correção. Você não precisa desejar o mal de ninguém. Não precisa fazer pedidos de vingança. Sua postura é outra. A sua força está na integridade. O universo age por você porque você não age contra ninguém. Essa é a diferença. Quem tenta forçar se perde. Quem confia é conduzido. E mesmo agora, enquanto você escuta, algo se ajusta dentro de você. Sua respiração muda. Seu corpo relaxa um pouco mais. Seus pensamentos desaceleram. É como se uma parte sua dissesse: agora faz sentido. E faz, porque nem tudo precisa ser explicado racionalmente. Algumas verdades são sentidas, não compreendidas. Continue ouvindo. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o que vem depois. Apenas permaneça. Quanto mais você permanece, mais o campo se organiza. Quanto mais você confia, mais a justiça se aproxima do ponto certo. Não é pressa, é precisão. O universo não erra o alvo. Tudo que foi plantado volta. Tudo que foi desejado retorna. Tudo que foi feito encontra o caminho de volta. E você, que não plantou o mal, não receberá o mal. O que vem para você é equilíbrio, é clareza, é reposicionamento. Aos poucos você vai perceber que já não reage como antes, já não se abala como antes, já não se explica tanto. Isso é maturidade espiritual, isso é libertação. Eu sigo aqui, sustentando, guardando, observando. Tudo volta, tudo já está voltando. Aquela pessoa que te desmereceu, que fez você se sentir pequeno, que falou mal de você para os outros, hoje começa a perder credibilidade. As pessoas já não confiam tanto. As palavras dela já não têm o mesmo peso. Mesmo que você não esteja presente, o ambiente muda.
Ela fala e percebe olhares diferentes. Algo nela não convence mais. Isso é o retorno da palavra mal colocada. Alguém que brincou com os seus sentimentos, que prometeu e não cumpriu, que te deixou confuso, hoje vive relações instáveis. Nada se firma. Tudo começa intenso e termina vazio. Não importa quantas tentativas faça, sempre há frustração. Isso acontece porque quem quebra vínculos verdadeiros perde a capacidade de sustentar profundidade. Quem te humilhou vai ser prejudicado espiritualmente, não como vingança, mas sim como retorno espiritual. Essa pessoa começa a sentir o corpo pesado sem explicação, dorme mal, acorda cansada, sente irritação constante. Tudo parece travado. Ela procura ajuda, mas nada flui, porque quando se tenta tocar quem é protegido, a energia volta desorganizada, cobrando equilíbrio interno. Enquanto isso, você começa a notar pequenas mudanças. Uma oportunidade aparece do nada. Um problema antigo se resolve sem esforço. Um peso sai do seu peito. Você começa a dizer não sem culpa. Começa a se afastar do que drena sem precisar justificar. Isso é proteção ativa. É o caminho sendo limpo. Situações que se repetiam na sua família começam a parar em você. Padrões de abandono, sofrimento, escassez ou relações abusivas simplesmente não se sustentam mais. Você tenta, mas algo dentro de você diz: aqui não. Isso é você rompendo o que vinha antes. É você sendo a ruptura. Aquela pessoa que te observava em silêncio, que nunca te apoiou de verdade, começa a se afastar sozinha. Não há confronto, apenas esfriamento. Isso é o universo retirando do seu campo quem não vibra com a sua verdade. Aquilo que você perdeu e sofreu tanto, hoje você entende. Se tivesse ficado, teria adoecido. Se tivesse insistido, teria se quebrado. O livramento vem disfarçado de dor, mas depois se revela como proteção. Você não fez nada, não cobrou, não se vingou, não expôs, e mesmo assim as coisas começaram a se alinhar a seu favor. Isso acontece porque quem anda limpo não precisa agir. O universo age. Pessoas que não te valorizaram começam a te procurar. Algumas pedem ajuda, outras pedem desculpa, outras apenas reaparecem. E você já não sente vontade de provar nada. Isso é crescimento espiritual. O maior sinal de que tudo está voltando é esse. Você começa a sentir paz, mesmo sem ter todas as respostas. Isso é confirmação. Nada do que tentaram fazer contra você prosperou. Nada do que não é seu permanece. Nada do que foi plantado por outros te alcança. Porque você é protegido. Porque você é guardado. Porque você é ruptura. Tudo volta e já está voltando. Respire comigo devagar. Não precisa mudar nada agora. Não precisa pensar em nada específico. Apenas deixe a minha voz caminhar com você. Tudo o que precisava ser entendido já foi compreendido pelo seu espírito, mesmo que a sua mente ainda não organize em palavras. O corpo entende antes. A alma entende antes. Por isso, esse cansaço que vai chegando mansinho não é peso, é permissão para descansar. Quando você dorme, a defesa baixa. Quando a defesa baixa, a espiritualidade trabalha com mais facilidade. Nada precisa ser forçado.
Nada precisa ser controlado. Você passou tempo demais em alerta, tempo demais se explicando, tempo demais tentando prever o próximo movimento dos outros. Agora não. Agora é o tempo de soltar. O que é seu não se perde. O que não é, não precisa ser segurado. Enquanto você ouve, seu corpo começa a se reorganizar. Os ombros soltam um pouco. A respiração fica mais profunda. O coração desacelera. Pensamentos ainda aparecem, mas passam como nuvens. Você não precisa segui-los. Apenas deixe passar. Eles não mandam mais. Quem conduz agora é o ritmo. Quem conduz agora é a confiança. Tudo volta sim, mas não volta com barulho. Volta em silêncio. Volta em forma de ajuste. Volta em forma de caminhos que se realinham enquanto você descansa. É por isso que você não precisa vigiar. Quem vigia demais não dorme. Quem confia repousa. Enquanto você repousa, a justiça se move. Enquanto você fecha os olhos, os excessos se dissolvem. Enquanto você dorme, aquilo que foi lançado contra você retorna para o ponto de origem sem tocar seu campo. Você não precisa assistir isso acontecer. Seu papel não é observar a queda de ninguém. Seu papel é seguir inteiro. O universo cuida do resto. Quando alguém tenta atravessar um caminho que não é seu, a própria estrada se fecha. Quando alguém tenta tocar o que é protegido, sente confusão. Você não sente confusão agora. Você sente um vazio calmo, um espaço interno. Isso é proteção ativa. Talvez seus pensamentos comecem a ficar desconexos. Uma imagem aqui, outra ali. Não lute contra isso. Esse é o sinal de que o corpo está entrando no ritmo certo. O sono não é ausência de consciência, é passagem. E nessa passagem, muita coisa se reorganiza sem esforço. Você não precisa repetir afirmações. Não precisa pedir nada. Apenas permita. O que é verdadeiro não exige repetição constante. Ele se instala, ele permanece, ele se sustenta sozinho. Tudo que tentou te atrasar já perdeu força. Tudo que tentou te confundir já não encontra espaço. Tudo que não vibra com você já começa a se afastar naturalmente. Você pode até perceber nos próximos dias que certas pessoas simplesmente somem, conversas que não continuam, convites que não chegam, situações que não se repetem. Não é perda, é filtragem. A vida fica mais silenciosa antes de ficar mais estável. Agora, se você ainda estiver acordado, não se preocupe. Não há certo ou errado. Apenas continue ouvindo. Se adormecer, melhor ainda. Minha voz continua trabalhando no mesmo ritmo. Não há susto, não há mudança brusca. Apenas continuidade. Respire, solte, permaneça. Você não precisa resolver sua vida hoje. Não precisa entender tudo agora. Não precisa chegar a lugar nenhum esta noite. Hoje basta descansar. Tudo que é seu está a caminho. Tudo que não é está voltando para quem enviou. Tudo está sendo ajustado sem ruído. Eu sigo aqui, sustentando esse campo, enquanto você dorme, sem pressa, sem cobrança, sem exigência. Tudo volta e já está voltando. Eu sou Maria Padilha e eu nunca abandono os meus.
Eu estarei sempre aqui quando você precisar. Basta me chamar, que eu vou estar ao seu lado. Laroie.